Hoje aqui no canal eu vou falar sobre um assunto que vocês pediram muito e que, apesar de muito maluco, é bem interessante. Vocês aí sabem quem são os reptilianos, a raça mais temida pelos ufólogos? Pois é exatamente essa questão que eu, Guilherme Marques, vou responder pra você hoje. Então, vambora, porque tem muita coisa aqui que a gente precisa esclarecer sobre esses lagartos gigantes. Por isso, sejam muito bem-vindos aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa teoria da conspiração em algum outro lugar, mas eu vou tentar ser bem didático mesmo. A história, ou melhor, a ideia de existir reptilianos é uma conspiração, mas o mais interessante mesmo é como esse mito aos poucos se transformou aparentemente em uma realidade e verdade absoluta para muitas pessoas. Olha só que interessante, um levantamento feito lá nos Estados Unidos mostrou que 4% da população americana, ou seja, uma média de quase 13 milhões de pessoas, realmente acredita na teoria dos reptilianos. Agora, onde e como surgiu a história dos reptilianos? Então, essa questão é bastante interessante, porque se a gente analisar bem, desde a antiguidade, existem mitos, crenças e lendas de diferentes culturas e povos que de alguma forma falavam sobre a relação de humanos com répteis. Na Babilônia, por exemplo, existia um mito folclórico que falava sobre répteis gigantes que viviam aqui na Terra. Mas apesar dessas referências já existirem, a teoria da conspiração da raça reptiliana, como conhecemos hoje, foi escrita e elaborada por um ex-esportista inglês, que mais tarde virou comentarista de esportes. Para vocês verem a loucura disso tudo. Esse comentarista se chama David Icke e com o tempo ele passou a dizer por aí que teve uma experiência sobrenatural, que ele tinha descoberto que era filho de um deus que foi mandado aqui pra Terra. E no meio dessa loucura toda, ele lançou um livro em 1999 com o título O Maior Segredo, o livro que vai mudar o mundo. Nesse livro, Icke disse que ia revelar uma verdade assustadora para a humanidade. Nós estaríamos sendo enganados e controlados por uma espécie de lagartos humanoides, os reptilianos. Mas vamos começar do começo. E quando eu falo do começo, eu tô falando lá do início mesmo da explicação de como e onde essa espécie teria surgido. Segundo esse livro do David Icke, os reptilianos seriam uma espécie alienígena super, hiper, mega evoluída. Eles teriam quase 4 metros de altura, um cérebro extremamente maior do que o nosso e se pareceriam fisicamente com lagartos, com a pele escamada em tons de verde e marrom. Os olhos também seriam iguais a de um lagarto, mas por serem tão evoluídos, eles teriam a capacidade de criar ondas de vibração que fariam os olhos humanos enxergarem eles de outra forma. Ao invés de enxergarmos esses lagartos gigantes, a gente enxergaria um reptiliano como um outro ser humano. Mas aí você deve estar se perguntando, o que esses aliens estariam fazendo aqui na Terra, ainda mais disfarçados de humanos desse jeito? Segundo o livro, o planeta deles, que não é muito bem identificado, estaria vivendo uma crise de recursos naturais. E foi aí que eles teriam organizado um plano mirabolante de vir aqui para a Terra. Eles teriam chegado aqui muito antes dos egípcios ou os mesopotâmicos. É por isso que, teoricamente, existiriam essas lendas nessas culturas, assim como na babilônica, que fala de répteis gigantes e tudo mais. Em um primeiro momento, eles teriam convivido com os seres humanos, mas depois eles perceberam que para nos controlar, eles precisariam estar disfarçados de humanos. E foi aí que começaram a participar disfarçados dos principais grupos e controladores do poder desde essa época. Com o tempo, eles também teriam começado a cruzar com os seres humanos. Desse jeito, eles poderiam misturar o seu DNA com o nosso, para de certa forma controlar o funcionamento do nosso cérebro. Para quem acredita nessa teoria, nós, seres humanos, estaríamos usando uma porcentagem bem reduzida da nossa capacidade intelectual graças a esse cruzamento de genes que tivemos e que permite que os reptilianos controlem as nossas mentes. Além disso, esse cruzamento teria gerado um subtipo da espécie, e qualquer um que tenha esses genes pode ser possuído por um reptiliano puro, digamos assim. No final das contas, essa espécie estaria por trás dos mais importantes acontecimentos do nosso mundo, porque eles fariam parte dos seletos grupos de pessoas importantes e ricas que controlariam o globo.
O próprio Wiki, que desenvolveu essa teoria, cria uma relação entre os reptilianos no poder e outra teoria da conspiração, a da nova ordem mundial, que diz que um grupo de ricos e poderosos estariam tentando dominar o mundo. Só que nesse caso, essas pessoas seriam literalmente reptilianos disfarçados. Agora, existem duas explicações sobre o que eles desejariam conosco. A primeira diz que reptilianos se alimentam de sangue humano e que eles até preferem as pessoas mais jovens, porque eles estariam menos intoxicados por produtos e alimentos que levam químicos do que adultos. Outra possibilidade é que eles se alimentam de energia negativa de alguma forma e por isso estariam no poder apenas para causar guerras e discórdia em toda a Terra. Os seguidores dessa teoria acreditam que um reptiliano disfarçado apresenta certa apatia por seres humanos, além de ter cicatrizes inexplicáveis pelo corpo. Além disso, um jeito de identificar um lagartão disfarçado seria revendo imagens de câmeras no modo mais lento, porque eles deixariam escapar certos movimentos labiais que lembram mesmo a de um réptil, além dos seus olhos de lagarto às vezes ficarem nítidos nas imagens. É por isso que aqui na internet mesmo a gente pode ver tanta conspiração falando que um artista ou outro, presidente ou pessoa importante no geral é um reptiliano. Quando a gente vai investigar a teoria dos reptilianos, a gente acaba encontrando versões diferentes, detalhes que não batem muito, mas a base dessa teoria é exatamente essa que eu te expliquei aqui. Mas e você aí de casa? Já conhecia essa teoria? Você conseguiu entender por que essa espécie alienígena é tão temida por quem acredita nisso, principalmente os ufólogos? Bom, conta tudo isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e a gente se encontra no próximo Fatos Responde. Tchau!